Uma manhã abençoada para todos os irmãos que estão entrando aqui nessa transmissão, nessa live, nessa manhã de domingo. Pai, Senhor. Pessoal, peço a vocês que curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem. O clube de membros do canal, tenho avisado aqui todo dia, está sendo uma grande bênção, tá? Participar desse projeto com os irmãos. É só clicar no botão de assinar. Daí os irmãos terão acesso a todo esse conteúdo, né, de lives, de restauração, conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal. Tem sido uma bênção estarmos juntos nesse projeto, né? Vamos para a nossa mensagem? Vamos para a nossa conversa? Tá tudo direitinho? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tem nada muito alto, não? Dá para ouvir a voz perfeitamente? A nossa leitura está em Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes darei um só coração, e porei dentro deles um espírito novo, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei assim um coração de carne. Meus irmãos, Ezequiel foi um profeta que exerceu o seu ministério durante um momento difícil, né? Um momento de adversidade ali do povo, né? Normalmente Israel estava em apuros, mas dessa vez era uma coisa muito séria. O exílio da Babilônia, a cidade de Jerusalém havia sido destruída, havia sido conquistada, invadida, e muitos judeus ali tinham sido levados cativos. A situação era realmente uma situação de desespero total. Mas muitos achavam talvez que o Senhor tinha abandonado o povo, né? Uma vez por todas. Mas não, Deus não tinha abandonado. No meio desse cenário de caos, o Senhor ele levanta ali um profeta chamado Ezequiel, e ele tinha uma mensagem muito, muito clara. E quando a gente vai lendo, nós vamos lendo o teor da mensagem de Ezequiel, basicamente é isso. Deus ainda tem planos para restaurar o seu povo. Em todo momento nós vemos isso. E eu acho que um dos textos que mais marcam, né, é o Vale dos Ossos Secos, né, que é um texto de restauração. Mas esse aqui não é diferente. Quando nós paramos para ler e lemos com calma Ezequiel capítulo 11, versículo 14 em diante, até o 25 mais ou menos, dá para poder perceber como que Deus, para ele não era o fim. Havia a possibilidade de uma restauração. E aí vai surgir uma expressão que é o remanescente fiel, que eram aqueles que continuaram, que permaneceram fiéis ao Senhor mesmo naquele caos. Sabe? Deus honrou aqueles que permaneceram fiéis. E aí tem um texto que diz: filho do homem, afastai-vos teus irmãos, pois todos aqueles que são moradores de Jerusalém disseram: afastai-vos do Senhor, esta terra é nossa, foi nos dada como herança. Deus revela a Ezequiel que havia esse remanescente, aquele que não foi esquecido, aquele que não foi abandonado. E hoje a igreja do Senhor, o povo de Deus, e irmãos, aqui eu sempre vou abrir esse parêntese. Eu não estou falando da igreja denominação, eu estou falando da igreja, o povo do Senhor, uma igreja espiritual. Ela é o remanescente fiel no meio desse mundo. No meio de um mundo que é corrompido, no meio de valores corrompidos, no meio de um evangelho corrompido. Né? O inimigo, ele, da mesma forma que ele invadiu Jerusalém, hoje ele está invadindo famílias, invadindo corações, mentes, invadindo nações. Né? Eu digo para vocês que o que está acontecendo no Brasil hoje é algo profundamente espiritual, né? E isso não só no Brasil, em outros países, onde a gente vê que o evangelho não entra, ou que o cristianismo foi adulterado. Então a gente vê que a ação do inimigo está muito profunda, né? Muito profunda mesmo. E o que eu vejo, existe um povo que permanece com a palavra viva no coração, que permanece fiel ao Senhor, independentemente das circunstâncias, sabe? Os excluídos, né? Podemos dizer assim, porque a igreja do Senhor, ela não foi chamada, ela é excluída de certa forma, é excluída. O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho, ele é uma contracultura. Ele vai contra tudo aquilo que o mundo prega, tudo aquilo que o mundo fala, todos os valores desse mundo, né? Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eles continuaram fiéis ao Senhor, e do Senhor veio a promessa de restauração: eu os congregarei.
Deus estava dizendo, olha, vocês foram lançados para longe, vocês foram afastados do centro da minha vontade, vocês foram retirados da promessa que eu dei a vocês, mas eu vou trazer de volta. Eu vou trazer de volta. Eu vou reparar o que foi quebrado. E o Senhor usa de várias alegorias, com Ezequiel, tanto com Jeremias. O campo de Anatote é um dos exemplos de Jeremias. A visão do vale de ossos secos, como eu falei, de Ezequiel. E tantas outras tipologias mostrando que o Senhor daria a eles uma restauração. Agora, o grande segredo dessa restauração viria através de um coração novo. E eu acho que essa é a grande mudança que Deus tem para realizar em nós. Porque no meio da nossa jornada, da nossa trajetória, o nosso coração se endurece, irmãos, por conta dos traumas, por conta das decepções, por conta das desilusões, por conta das ações, daquilo que o inimigo conseguiu destruir. Ou das decepções, porque esperamos que Deus faça em determinado momento e Deus não faz no tempo nosso. E o nosso coração se endurece. E por isso o Senhor vem dizendo no versículo 19 e 20, eu lhes darei um só coração. E porei dentro deles um espírito novo. Primeiro que o coração deles não podia estar dividido, né? Tinha que ser um coração inteiro ao Senhor. Então era uma mudança, não era só uma questão territorial, que eles foram levados para outra terra. Era uma questão interior, acho que principalmente interior. Deus não apenas muda a situação, Ele transforma corações, Ele tira o coração de pedra. O que é o coração de pedra? É um coração frio, é um coração insensível. Ele dá um coração de carne, que é um coração sensível à voz dEle. Eu creio que esse é um dos maiores problemas do Evangelho de hoje. Um dos maiores problemas que nós estamos vendo, até dentro das igrejas. Muitos que não estão assim porque querem, não é por maldade, é realmente pelas circunstâncias da vida. Muitos hoje estão com o coração de pedra, o coração endurecido, não conseguem, ainda que queiram, não conseguem mais sentir a presença de Deus. Sabe, você vai para a igreja e você sai da mesma maneira que você entrou, você escuta um louvor e não toca mais, ouve uma palavra e não toca mais. Então a restauração ela só viria a partir da mudança desse coração. A partir dessa mudança de espírito, um espírito novo, sabe? Seria uma troca, uma restauração primeiro interna e profunda. Deus quer restaurar. Mas a restauração do Senhor é de dentro para fora. Não bastava voltar à terra, era preciso voltar ao Senhor e voltar ao Senhor com um coração transformado. Com um coração transformado. E ele vai dizer no versículo 22 e 23, então a glória do Senhor se elevou no meio da cidade. Antes dessa restauração completa se manifestar, a glória de Deus ela sai da cidade. Mas não é abandono, era uma transição. Deus estava preparando algo novo. Deus não age na pressa, Ele age no tempo certo. A glória do Senhor se elevou no meio da cidade. Era uma transição, era o Senhor trazendo, que Ele iria buscar aqueles que estavam longe, aqueles que se desviaram. Eu acho que esse capítulo 11 de Ezequiel é uma mensagem de que Deus não desistiu. Deus não desiste dos seus. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. O mesmo Deus que promete restauração a uma nação exilada é o Deus que restaura corações quebrados, lares destruídos, vidas arruinadas. Ele vê o remanescente. Ele sabe quem continua com o coração fiel, quem permanece crendo, sabe, quem permanece aguardando o milagre. Ele vê. A restauração do Senhor é completa. Ela começa no espírito, mas ela termina ali no território, né? Ela começa no teu coração, no meu coração, nos nossos corações e se reflete em toda a nossa vida. Você pode estar se sentindo, minha irmã, meu irmão, você pode estar se sentindo hoje longe, como se estivesse em exílio. Ou possa ser que alguém que você ama esteja longe, em exílio. Mas Deus ainda te vê. Ainda há um plano. E Ele quer tirar o coração de pedra, insensível, e trazer um coração, um novo coração. Um coração que o adore, que o busque, que volte a viver na presença dEle. Esse texto é uma palavra linda, poderosa, de que a misericórdia de Deus nos alcança mesmo quando nos distanciamos.
E às vezes nos distanciamos dentro da igreja. Eu vou falar por mim, né? Eu vivi anos da minha vida longe da casa do Pai. Todo dia sendo o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Como assim, Alan? Exatamente isso. Eu estava desviado dentro da igreja. Eu abria a igreja e fechava. E eu estava afastado da presença do Senhor. Deus não quer que sejamos religiosos. Ele não quer que andemos com uma camisa gospel, uma camisa cristã. Ele não quer que andemos apenas com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei isso esses dias. Ele não quer tatuagem no pulso de versículo bíblico. Ele quer que seja como o texto que eu trouxe esses dias. Ata no seu coração. Aos teus filhos falarás e serás por sinal nas tuas mãos e nos umbrais da sua casa. Deus quer que a palavra dele seja viva, seja vida para nós. É isso. Não seja uma teoria, não seja apenas uma vibe, né? Como hoje está muito comum dizer, né? Deus não quer que seja apenas uma modinha. Hoje em dia parece que está na moda ser crente, ser cristão. O Senhor quer que vivamos uma experiência genuína, uma experiência profunda. E para isso acontecer, o coração de pedra tem que sair. Coração de pedra, insensível. Quantos irmãos e irmãs estão aí há anos, há muito tempo, com o coração endurecido, com o coração de pedra. Deus fala e nada. Deus se revela, Deus se move e a pessoa não sente nada. Eu me recordo de eu falei já isso aqui uma vez, uma amiga que ela foi para o culto lá na igreja e depois de muitos anos ela foi, né, ela apareceu lá na igreja e foi para o culto e o culto tinha sido uma bênção, uma vigília. E ela terminou o culto e ela falou assim, olha, que culto frio, meu Deus, essa igreja mudou tanto. E ela falou assim mesmo, né, e o pastor ouviu, né, o pastor que estava na igreja, ele falou assim, olha, às vezes não é que o culto foi frio, às vezes é que nós estamos com febre, espiritualmente falando. E ela olhou e falou assim, eu não entendi, pastor. Aí ele disse para ela, olha, quando a pessoa está com febre, às vezes está muito quente e a pessoa está sentindo frio. Às vezes está muito frio e a pessoa está sentindo calor, está suando. Ela fica com a temperatura corporal descompensada porque ela está enferma. E às vezes nós estamos doentes, espiritualmente falando. E a presença de Deus está sendo manifesta, está se revelando. Mas a pessoa com o coração endurecido, ela não sente nada. Meu irmão, minha irmã, se você hoje ouvir a voz do Senhor e você está ouvindo, não endureças o seu coração. Não endureça o teu coração. Deus quer congregar. Deus quer trazer para perto. Deus quer trazer de volta. E que não seja o Evangelho de Cristo uma rotina. Não, hoje é domingo, eu vou para o culto. Todo mundo hoje está indo para o culto. Eu vou para o culto, hoje é domingo. Eu estava vendo um rapaz uma menina que ela falou que viveu o rolê mais doido da vida dela esses dias. Ela chegou ali na Paulista, né? Ela foi convidada por uns jovens da igreja de ir para Paulista e eles iam fazer ali ter ali uma resenha, né, dos jovens da igreja. E ela foi para Paulista e chegou, desceu ali a Augusta. Aí desceu a Augusta e falou, onde que eles estão indo? De repente eles se encontraram com uma outra turma da igreja, todo mundo de skate. E eles foram de skate ali descendo a Augusta e evangelizando. Falando do evangelho para as pessoas que ali ficam, né? Quem é de São Paulo, já esteve ali. Eu trabalhei em São Paulo, a sede da empresa que eu trabalhava era na Alameda Santos. Da Sociedade de Cardiologia que eu trabalhei era aqui no Rio, mas tinha uma parte que era na Alameda Santos ali, então eu conheço. Então, quem sabe como que é aquela parte ali da Augusta, né? Uma área de muita prostituição, e eles evangelizando. E ela falou assim, olha, foi o rolê mais abençoado da minha vida. Ela usou essa expressão, né? Rolê, né? A volta, né? O passeio, né? Porque esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho genuíno. Não é o Evangelho, sabe, de fachada, não é o Evangelho teórico. Então saia dessa teoria, saia dessa frieza, dê um passo de fé. E eu creio que Deus vai restaurar completamente a sua vida. Muitos aqui hoje, com a família destruída, relacionamentos destruídos, relacionamentos de marido, mulher, de
filhos, pais, irmãos destruídos. Mas Deus pode restaurar. Mas Deus pode reparar o que foi quebrado. E eu creio que Ele vai. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos, nesse dia, nesse domingo. Que seja um domingo de paz, de bênçãos. A paz do Senhor.